sim, muito bem. Vamos falar, claro, sobre o mundo animal. Em específico, a nossa pauta de hoje é sobre disfunção cognitiva. É um problema relacionado à idade, ao avançar da idade dos nossos animais de estimação. Assim como nós humanos também temos esses problemas, como senilidade, Alzheimer, etc, etc. Cães e gatos também sofrem de problemas neurológicos em consequência do avançar do tempo. Sobre isso, identificar os sintomas, os tratamentos adequados, como lidar com essa situação, nós vamos conversar com o especialista, o Dr. Caio, que já está conosco. Boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, obrigado eu pelo convite. Eu fiz esse paralelo, essa comparação com a situação dos seres humanos que também têm problemas associados ao avançar da idade, como a senilidade de maneira geral, Alzheimer. Tá certo essa comparação? Realmente os animais faz parte da rotina, infelizmente, dos animais que conseguem viver mais tempo? Ou não dá para comparar uma coisa com a outra? Não, dá sim. A questão de sintomas clínicos, principalmente, é bem parecido. A fisiopatogenia, que é como se forma a doença, é um pouco diferente, mas os sintomas que ela leva são bem parecidos. A gente tem que pensar que, antigamente que eu digo, quase menos que 20 anos atrás. Sim. A gente tinha a longevidade do cão e do gato, média ali 5 anos. Ou às vezes até menos, 5 anos. Às vezes até menos que isso. Animais, gatos que duravam aí no máximo 2 anos, 3 anos. Quando a gente foi aumentando esse tempo de vida, quando a gente foi dando possibilidade para aumentar esse tempo de vida, concorda comigo que tudo tem seu tempo de validade. Sem dúvida. Por mais que a gente consiga investir qualidade de saúde, ainda assim existe uma validade no final disso. Então eles também se comportam dessa forma. Todo metabolismo tem esse processo de envelhecimento. Então a gente foi dando mais tempo, onde o metabolismo dele, onde o corpo no geral, órgãos e tudo mais, acompanharam essa longevidade e eles foram tendo consequências quanto a isso. Então, da mesma forma do ser humano, quando a gente tem ali um cérebro saudável, recebendo sempre a mesma quantidade de glicose, de oxigênio, de todas as vitaminas que ele precisa para se manter, vai chegar um momento que esses ou vasos, ou essas formas que os neurônios se multiplicam, se comportam, eles começam a perder potência. Então isso faz com que algumas síndromes venham a aparecer. Tanto que hoje em dia os idosos, os cães e gatos idosos, a gente divide em 3 grupos. Os senis saudáveis, que são sem disfunção nenhuma. Os senis com uma certa cognição, com uma certa dificuldade em cognição. E os senis com a cognição já bem instalada, que aí encaixa nessa disfunção cognitiva comportamental, que seria bem comparado com o Alzheimer. Fala pra gente dos sinais. Aliás, antes disso eu tinha uma outra pergunta, né? Eu imagino que com esse avançar da expectativa de vida dos animais, os profissionais da área veterinária também passaram a ter que se especializar nesse tipo de problema, porque se antes os bichinhos viviam muito pouco, vocês não lidavam na rotina clínica com casos como esse. Como é que os profissionais, como é que a medicina veterinária também tem avançado, né, nessa questão do tratamento, seja ele paliativo ou para minimizar, né, dar mais qualidade de vida para o animal? Como é que isso também evoluiu no aspecto da medicina veterinária? Da mesma forma como a medicina humana se comportou, a veterinária, ela seguiu o exemplo. A gente foi seccionando as formas de atendimento, colocando especialidades. Hoje a gente tem tanto a especialidade com um neurologista veterinário, como a gente tem a especialidade geriatria veterinária. Geriatria veterinária, sim. Então as duas se encontram nessa disfunção, nessa enfermidade. Então é um trabalho aí meio que mútuo, mas já grande parte bem descrito. Ainda falta um pouco. Sim. Porque na veterinária fica um pouco mais limitado alguns exames, por exemplo, principalmente a parte de raciocínio. A gente não consegue colocar ali exatamente o raciocínio do cão e do gato. Pode fazer um teste e o paciente responde isso ou aquilo. A gente faz o teste com os tutores. Existe sim uma tabela já padronizada para esse teste, só que é feito com os tutores, não é feito com o animal, com o próprio paciente. Mas foi dessa forma, a gente conseguiu separar as áreas. Agora vamos falar sobre expectativa de vida. Eu sei que varia de raça para raça, mas em termos gerais a gente entende como idoso um cão e um gato. A partir de que faixa etária, doutor? Cães de porte pequeno e porte médio a partir dos 8 anos de idade.
cães de porte grande ou gigante, a partir dos 6 anos de idade já pode ser considerado idoso. Sim. Gatos é um pouco diferente. A partir dos 7 anos de idade, a gente tem o gato já idoso, e a partir dos 15 anos de idade, a gente tem o gato senil, que ele conseguiu ainda um ponto acima. Essa é a exceção. Hoje em dia é comum um gato chegar nessa faixa etária, ou é bem raro? É comum. A gente tem gato de 15, 16 anos, 20 anos. Caramba. Sim, tem uma certa frequência. Cuidados com os nossos bichinhos a partir da fase da melhor idade deles. Sim. O que a gente tem que estar atento para cuidar do cachorro, do gato, enfim? A nutrição é um pilar principal para isso. Sim. A gente já tem uma nutrição específica para esse tipo de idade, para alguns tipos de doenças também, senis ou geriátricas. Vacinação é um fator extremamente importante para o animal chegar nessa idade. A castração também está envolvida nesse processo. A forma que ele é tratado em casa, a forma com que ele é estimulado no seu ambiente, tudo favorece para que você tenha um geriatra, tenha um idoso saudável dentro de casa. Esse termo, né? Vou até pegar aqui a minha colinha, disfunção cognitiva. Se trata de uma doença em específico ou é um guarda-chuva que fala de vários problemas ligados a essa questão? Explica pra gente. A disfunção cognitiva é uma síndrome. Tá. Ela envolve vários sintomas clínicos e várias alterações. Então ela não é uma doença única. Tá. Por isso que ela se chama síndrome. Ela tem um envolvimento de alguns órgãos com metabolismo. Entendi. Então isso se dá o nome síndrome. A enfermidade, sim, ela é ocasionada pelo órgão, o sistema neurológico, tanto central quanto periférico, mas ela é uma síndrome, ela envolve outros órgãos. Sinais de que o cão ou gato pode estar desenvolvendo essa síndrome, desde o comecinho, doutor? Sim. O primeiro sintoma que todo tutor chega é: meu cachorro, meu gato não está dormindo à noite. Ele trocou a noite pelo dia. Durante o dia ele dorme o dia todo. À noite ele tá andando o tempo todo. Isso vale para cachorro e gato? Vale para cachorro e gato. Tá. É que gato geralmente ele tem um comportamento noturno, então é um pouco mais difícil de diagnosticar essa síndrome. Uhum. Tanto que ela é mais descrita, ela é mais frequente em cães. Mas gato também possui. Mas é o primeiro sintoma. Meu cachorro não tá dormindo à noite, ele anda a noite inteira, ele perdeu alguns hábitos que ele fazia, ele sempre fez xixi no lado X da casa, agora ele não tá indo lá, ele tá indo em outros lugares. Ele perdeu alguns hábitos de horário de passeio, ele renega algumas atividades. Sim. Então isso já vai levando a gente a desconfiar dessa síndrome. Além disso, a evolução da doença pode acarretar em problemas motores. Quando a gente faz o comparativo com o ser humano, sabemos no caso do Alzheimer que existem várias etapas. Sim. E aí há um momento também que as funções motoras do indivíduo é afetado. No caso dos cães ou gatos que sofrem dessa síndrome de disfunção cognitiva, como é que se dá a evolução da doença? Da síndrome, perdão. Tudo vai levar à atrofia cerebral, à diminuição do cérebro. Ele está trocando a massa que ele tem ali dos neurônios saudáveis, trocando por outras substâncias. A gente chama de amiloidose, vai colocando uma proteína diferente, uma cicatriz. E isso vai fazendo com que a piora vai sendo progressiva. Não que todo animal vai chegar nesse ponto, sim, mas pode acontecer. Os mais sensíveis, eles acometerem mastigação, acometerem o andar, algumas funções de levantar a pata já não consegue mais, agachar para fazer o xixi cocô não consegue mais. Então sim, pode acontecer sim. Os animais, eles acabam perdendo a autonomia, eu imagino, se a síndrome se avança, comprometendo, entre outras questões, a função motora. Isso pode impactar numa outra situação, doutor? Queria saber a partir da sua experiência, né? A gente fala muito também da questão de abandono, né, de animais. Sim. E militamos contra essa prática que é recriminável sob qualquer perspectiva possível. Eu imagino que numa família que também talvez tenha que se adaptar para cuidar de um animal que vai ficando doente, comprometido, isso pode também impacta de alguma forma em abandono de animal ou isso não é tão comum assim? Infelizmente sim, tanto que a gente vê muito cachorro idoso sendo abandonado em rua, porque querendo ou não, você vai ter um animal que vai precisar de uma atenção maior, você vai precisar mudar algumas coisas na casa, algumas coisas na rotina, para adaptar esse animal com essa disfunção para que ele tenha uma vida saudável, ok? Claro. Se as pessoas abandonam filhotes saudáveis, adultos saudáveis... Eu tô sendo até ingênuo em perguntar se isso acontece, né? Idoso vai ser muito mais fácil, então infelizmente acontece. A síndrome e esse diagnóstico dela é fechado como? Quais os exames? É uma questão clínica, de fato, com vários elementos? Ou tem um teste para se identificar isso? Como é que é, doutor?
O que a gente tem feito usualmente é o diagnóstico através dos sintomas clínicos e exclusão de outras doenças neurológicas. Tanto essa tabela que a gente passa para o tutor, para ele fazendo o comparativo, onde a gente fecha ali um número e esse número pode dar sugestivo e já dá a evolução dessa síndrome. Existem alguns exames laboratoriais que a gente pode ser feito também para excluir outras disfunções. Por exemplo, um problema hepático, um problema no fígado, pode fazer algumas alterações neurológicas que podem ser confundidas. Um problema renal também podem. Algumas infecções, sinomose, a doença do carrapato. Elimina-se outras possíveis causas. Todas as possíveis causas que possam atacar o sistema neurológico. E aí sim, a gente eliminou, sobra-se essa opção. Existe o exame específico para ela, que é a ressonância magnética, junto com a tomografia, que aí a gente vê a diminuição dos vasos que chegam ao sistema neurológico, a diminuição do cérebro, a diminuição de alguns, principalmente da parte do córtex e do frontal, que é ali onde se produz a parte cognitiva. Ali tem uma diminuição bem significativa em ressonância. Porém, é um exame mais difícil, é um exame caro a ser feito. Então, mas existe sim. No dia a dia em Santa Cruz, no atendimento na sua clínica, há casos recorrentes? É comum, sim, é comum isso? O que a gente tem em teoria é que 14% dos animais acima de 8 anos vão apresentar essa disfunção. É bastante coisa. 1 a cada 10. Sim. E sim, tem alguns pacientes assim, idosos, mas que eles vão se mantendo muito bem. Hoje em dia a gente tem medicações específicas, a gente tem formas de ambientalização bem específicas. É isso que eu queria perguntar, né? De novo, fazendo esse comparativo com o humano. Hoje há tratamentos de terapias, né, comportamentais até a abordagem medicamentosa. Sim. A maioria delas no sentido de frear o avançar do problema. Né? Não há, até onde eu sei, né? Para regredir é complicado, mas parar ali que a coisa fique mais complicada. Como é que é a abordagem de tratamento, identificando-se a síndrome em cães e gatos? Não, hoje em dia a gente tem para prevenir que aconteça. Prevenir que aconteça. O que já aconteceu para a gente retardar a evolução dela. Sim. E já no evoluído a gente manter um paliativo, manter um bem-estar. Para prevenir que isso aconteça, existem rações, existem vitaminas que a gente pode começar a suplementar aos animais a partir de uma certa idade, principalmente os que já têm um histórico familiar que isso veio a acontecer. A questão genética predomina. Também, imagino. Ela está envolvida. Não predomina, mas ela faz parte. Sim, ela tá ali no meio. Os animais que já são diagnosticados, já possuem essa disfunção, a gente tem sim medicações para ir contornando ansiedade, que isso pode acontecer, ajudar na alimentação, ajudar no retardo do processo, medicações que conseguem fazer isso, medicações que estimulam a parte neurológica, fora todo o manejo ambiental que a gente consegue fazer também, mudar alguns móveis da casa, colocar mais luz em certo lugar, tapete com a textura diferente, isso ajuda com que o animal entenda que aqui é o lugar onde eu vou caminhar, onde vai me levar para fazer tal coisa, para alimentação. É muito comum também a gente mudar o cheiro, colocar o sensor cheiro no local onde ele se alimenta, por exemplo, que aí ele vai chegando, ele vai sentir o cheiro, ele sabe, guia pra ele. Isso, aqui é o lugar onde eu vou me alimentar, então vou procurar a ração que ela tá por aqui. É uma adaptação? É uma adaptação. De ambiente mesmo? Sim, é exatamente o mesmo que a gente faz com o Alzheimer. Um doente de Alzheimer. Isso. Exatamente a mesma coisa. Do mesmo jeito que a gente estimula uma parte, a gente mantém controlado o que já está afetado. O senhor falou dos primeiros sinais, no caso de cães e gatos, dessa síndrome de disfunção cognitiva. Esse sinal de troca do dia pela noite, sobretudo, é mais fácil de identificar no caso do cachorro, né? Sim. Começa a dormir de dia e à noite fica ligadão, acordado. E à noite está ligado, latindo para a parede, chamando para passear. Mas para uma família talvez não tão atenta, o que não significa que uma família que não cuide, mas talvez na rotina ali isso passe meio, o cachorro só está meio lelé aí por um tempo, é fase. Sim. A partir desse sintoma, quais são os seguintes? Como é que a coisa costuma evoluir se não houver uma intervenção logo de cara? Ele pode começar a esquecer as funções básicas. Quem é o meu tutor? Quem eu vou atacar, quem eu não vou atacar, ele pode ficar um pouco mais agressivo. Do nada ele começa a morder o tutor. Sim, porque ele não reconhece, ele não sabe o ambiente que ele tá. Sim. Ele pode desenvolver dificuldades de aprendizado. Tem cachorro que esquece como se come. A gente precisa mudar algumas coisas ali para que ele lembre qual é a função ali da boca dele. São vários nuancezinhos que precisa que realmente o tutor... É o tutor que vai dar o diagnóstico. A gente diagnostica através do tutor. Mas dá para se fazer. Não são
não é tão difícil. Existe uma fase que não é tão difícil de você falar, ok, esse cachorro tem a síndrome da disfunção cognitiva. O paciente do Alzheimer, quando diagnosticado, é sempre um baque para a família. Sim. E a gente está usando hoje como um paralelo aqui para essa situação dos cães e gatos, para ficar mais elucidativo, né, didático, para o pessoal entender essa problemática, porque há algumas similaridades realmente. E quando a gente fala desse tipo de doença em humanos, é uma situação que envolve toda a família. Sim. Não é? Sim. E aí o médico, além do tratamento, muitas vezes tem que servir ali como não um psicólogo, um terapeuta, conversar com a família, porque é desgastante para as pessoas. E no caso dos animais, como é que é a atuação, o que você costuma falar, né, pro paciente, pro tutor, no caso do paciente, que é o cão e o gato ali, é uma situação que a família vai ter que se adaptar, né, doutor, também imagino. Eu tento sempre elucidar da melhor forma possível tudo que pode vir a acontecer, porém, o que é o mais comum de se acontecer. Sim. Pode acontecer dele ficar agressivo, dele ficar ansioso, dele esquecer totalmente onde ele está? Pode. Porém, não é com tanta frequência. Geralmente, quando o animal já começa a causar esse incômodo de não dormir à noite, é onde o tutor já acaba levando ele. Entendi. Então, ali é quase que ainda próximo ao início do que está acontecendo. E é o momento que a gente começa a maior taxa de tratamento e existe sim uma taxa de sucesso alta para isso. Então ali é explicado, vai acontecer isso, a gente vai entrar com medicação para prevenir que isso evolua ou para que impedir que isso se torne mais grave. E a gente vai levando conforme o paciente vai necessitando. Quem vai dando o protocolo é o paciente. A gente vai seguindo conforme os sintomas que ele vai apresentando. Mas não é uma doença impossível de se manter. Sim. Não é uma coisa que vai gerar brigas em casa, que vai gerar um transtorno tão grande. É sim uma doença degenerativa, porque aí a pessoa... A pior cena que a gente vê é que a pessoa entende que o animal chegou na parte idosa. Entendi. Então ali bate mais ansiedade no tutor pela fase. O caso, né? O fim da parceria que está se aproximando. Sim. Ali o começo da aceitação de que vem chegando ao fim. Sim. Que querendo ou não é extremamente difícil do que a doença em si. Eu imagino em casos onde o animal é superativo, muitas vezes pratica atividades ao ar livre com o dono, e aí numa situação mais avançada a síndrome ficar incapacitado. Ele já não quer tanto. Já não quer tanto mais correr assim, junto. Deve ser um momento meio doloroso, mas faz parte da vida, da nossa e também dos animais que a gente gosta, dos pets, né? Doutor Caio, uma última orientação sobre o assunto. Agradeço muito a sua entrevista. Hoje a gente conversou com o doutor Caio Sérgio, médico veterinário, sobre a síndrome de disfunção cognitiva, que é um problema que surge justamente porque a medicina veterinária avançou, porque os cuidados com os animais avançaram, são problemas típicos do tempo, né? Sim. Animais mais velhos têm esse problema, assim como os humanos que têm uma expectativa de vida maior também passaram a enfrentar problemas como senilidade, Alzheimer e etc. E já um recado final, orientação aos tutores, aos donos dos animais, e também já deixa aí o arroba, telefone, contato, como é que o pessoal pode entrar em contato com o Dr. Caio também? Sim, assim como nos humanos, a geração idosa vem chegando forte na medicina veterinária, mas isso não é um fim ainda. Mais uma vez, a veterinária vem evoluindo e conseguindo contornar e acompanhar essa evolução. Então, quem tem um animal idoso em casa, fique despreocupado, existe formas de se tratar, existe a melhor forma da gente manter a saúde animal, tutor, tanto o contato dos dois, mas infelizmente é algo que todo mundo vai passar. E antes do senhor se despedir também, desculpa, é que o nosso WhatsApp estava desconectado. Chegou pergunta aqui, tem a ver com a idade, né? Sim. Muitas vezes, catarata, cirurgia de catarata, o ouvinte quer saber onde fazer. A Luísa pergunta sobre cirurgia de catarata em cão. Que eu conheço mais próximo é em Curitiba, Dr. Lucas. É longe, hein? Longe. Pelo jeito é um negócio mais específico, né? Muito específico, ele só trabalha com isso. Então tá certo. Perdão interrompê-lo, fica à vontade para se despedir. A gente está na Clínica Veterinária São Francisco, atendimento 24 horas, várias especialidades ali dentro, tudo fazendo para que o pet seja melhor atendido, assim como o seu tutor. No telefone 99619-9698, nesse número também tem o WhatsApp, qualquer dúvida pode mandar lá pra gente, a gente vai responder da melhor forma possível, conforme for chamar para a clínica para a gente sentar e conversar. Avenida Fabiano Pereira da Silva,
Silva, 386, Vila Fabiano, próxima à padaria São Mateus. Doutor Caio, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. A Cassiana, nosso ouvinte, também mandou aqui um abraço. Excelente entrevista, excelente profissional. A Cassiana mandando um alô para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Confirmando a hora certa, 14h03. 2h03, rápido intervalo. Na volta, a gente traz os destaques do plantão policial. Segura aí. Ocorrências policiais. Caia na Real e venha economizar na Maditrate Constru Reforma. Ofertas de verdade para construir e reformar com economia total é só aqui. Caixa térmica Mor 26 litros, vermelho e azul de R$ 93,50.